sabia que as escrituras nos dizem quando foi que Jesus nasceu? Na verdade, as escrituras elas contam mensagens. Essas mensagens existem camadas de revelação. E através dessas camadas, hoje, nesse vídeo, eu vou te contar quando foi que Jesus nasceu. Você está assistindo hoje um dos vídeos da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para interpretar os seus sonhos. Então, através das escrituras, que são a base da nossa interpretação, a gente fala da interpretação das escrituras e como esse conhecimento te ajuda a desenvolver o seu pensamento, a sua percepção para você interpretar os teus sonhos. As escrituras têm grandes revelações, mas essas revelações, esse entendimento não são para qualquer um. São só para aqueles que buscam, que querem entender e querem perceber essa voz de Deus e esses segredos que vêm escondidos através das suas palavras ou então através dos seus sonhos. Nesse momento eu paro e te convido para fazer parte desse espaço. Se você quer crescer, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, entender qual é a mensagem através dos seus sonhos, considere se inscrever. Se você achar esse conteúdo interessante e divida com algum amigo, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike, faça algum comentário. Nessa série a gente está usando o livro de Mateus e esse é o 5º vídeo. Então, se você não assistiu os anteriores, nós estamos indo na sequência e começamos desde a genealogia de Jesus e estamos vindo na sequência. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 de Mateus, do versículo 13 até o versículo 18. Aqui nessa passagem, no versículo 13, a gente já vai começar com o sonho. Mas aí você pode achar, mas é porque eles eram pessoas importantes, é porque estavam envolvidos com Jesus. Na verdade, não. Todas as escrituras vão nos demonstrar que Deus sempre fala em sonhos. Não apenas com os seus, com aqueles que são salvos, mas Deus fala com toda a criatura em sonho e nos manda mensagens. Como eu sempre digo, os sonhos, o objetivo deles é de Deus falar conosco para que a gente possa encontrar o caminho ou então andar no caminho mais fácil que chegue até Jesus. Sendo assim que muitos sonhos é algo comum e faz parte de um relacionamento de intimidade com Deus. Deus não tem preferidos, mas Ele tem amigos íntimos. E se você valorizar essa intimidade, essa voz de Deus na sua vida, quanto mais você der valor a isso, mais você vai ver essa interação entre Deus e você. Isso é fantástico. O versículo 13 então já começa com um sonho e diz assim: Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Sendo assim, José estava vivendo uma situação perigosa da qual ele não tinha consciência. Então, através de um sonho, Deus veio alertá-lo para que ele tomasse uma providência para que ele não sofresse as consequências de algo que viria a acontecer. Isso foi revelado a ele em sonho. Na sequência, o versículo 14 diz o seguinte: José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. O que eu quero destacar aqui nessa passagem é a palavra noite. A noite tem vários significados, mas aqui nesse contexto, o que a noite está falando? A noite está falando de você agir de maneira despercebida, sem fazer alarde, com discrição, sem que outras pessoas percebam. Então, um dos significados da noite é esse: você agir de maneira que outras pessoas não tomem conhecimento. É sobre isso, dentro desse contexto, que é o significado de noite. O versículo 15 nos vai dizer assim: Esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: Do Egito chamei o meu filho. O primeiro que eu quero destacar aqui é que a morte, dentro desse contexto, ela está falando de um final de um período, o final de uma fase. Então, um dos significados da palavra morte em sonhos é isso: o final de um ciclo, o final de uma fase, algo que terminou. Mas, na verdade, as escrituras, o Novo e o Velho Testamento, eles são um espelho. O Velho vai contar a história, vai mostrar como seria chegando até Jesus. E o Novo está mostrando que o Velho Testamento já falava de Jesus. Então, Jesus veio cumprir tudo aquilo que foi falado a respeito dele até o seu nascimento. Essa passagem aqui tem uma profecia. A profecia, Deus está falando: do Egito chamei o meu filho. Onde então está nas escrituras essa passagem, essa profecia? Isso está lá em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Na verdade, o que essa passagem estava falando? Deus está contando que quando Israel estava no Egito, Deus o tirou do Egito, o chamou como filho, como crianças que ainda eram pequenas, imaturas, e o tirou de lá. Na verdade, essa aplicação está falando, essa parte, nesse texto, está falando desse fato. Mas, novamente, Deus está usando um texto, algo que já se cumpriu, uma profecia que fez parte do passado, para aplicar isso na vida de Jesus. Porque Jesus também foi levado para o Egito,
porque Herodes queria matar. E quando ele foi para sair, Jesus usou a mesma profecia, falando que do Egito chamei o meu filho. O que eu quero apontar com isso? Eu quero te mostrar que essas profecias, ou a aplicação dupla de uma profecia, das profecias bíblicas, na verdade são um princípio. Isso é muito comum que aconteça. Outro exemplo, só para citar mais um, é no caso do capítulo 8 de Daniel, onde ele conta a briga entre o carneiro e o bode. E ali ele está falando, mostrando para Daniel e falando da briga entre a Medo-Pérsia e a Grécia. Só que essa passagem, quando você vai ler, ela fala que isso vai novamente acontecer no final dos tempos. Então é comum que uma profecia ela seja usada nas escrituras pelo menos 2 vezes. Então tenha isso em mente porque isso é um princípio. Da mesma maneira, eu quero comparar isso a sonho. É possível que um sonho ele tenha aplicação dupla, seja para você ou para a pessoa que está sonhando e para mais alguém. Então é possível que o sonho carregue uma mensagem para você, o sonhador, aquele que está sonhando, e para mais alguém envolvido dentro do sonho. Também é possível que o sonho mostre etapas da sua vida e que ele seja aplicado na sua vida em momentos e circunstâncias diferentes. Vai depender do sonho, daquilo que ele está mostrando, mas é possível que a aplicação na sua vida do sonho ela possa ocorrer em etapas. Não é tão comum, mas você não deve descartar essa opção. Na sequência, versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Por que então que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? Porque foi essa informação que os reis magos, que os homens sábios deram a ele. Eles disseram que há 2 anos atrás eles tinham visto a estrela do Messias. Então o que eu quero destacar com isso para você? Que entre Deus revelar algo para você e esse algo se cumprir, é possível que passe um longo período de tempo. Nesse caso aqui foram 2 anos. Às vezes as coisas acontecem rápido, mas daí é aquilo que eu falo. É quando o sonho é claro, quando as revelações são de forma objetiva. De forma contrária, entre Deus revelar algo para você e esse algo se cumprir, existe um período. Nesse caso foram 2 anos. Então, entre o tempo que os sábios eles viram a estrela, identificaram que era o Messias, até que ele conseguisse encontrá-lo e se cumprisse aquilo que Deus tinha mostrado para eles, até que eles vissem o Messias, se passaram 2 anos. E baseado nisso, Herodes fez as contas. A estrela apareceu 2 anos atrás. Será que esse menino nasceu há 2 anos atrás ou ele nasceu agora? Manda matar todo mundo de 2 anos para baixo. Continuando agora no versículo 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. O texto está nos mostrando que está em Jeremias essa profecia. E onde então a gente vê essa mesma passagem? Eu quero ler contigo Jeremias 31, do 15 ao 17. Assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Sendo assim, da mesma forma que a gente tem que relacionar as escrituras, aquilo que está no Novo com aquilo que está no Velho Testamento, nos nossos sonhos também. A gente relaciona as informações, aquilo que o sonho está nos dando, com o nosso passado, com aquilo que a gente viveu e aquilo que os lugares e as pessoas representam. Tudo bem, a gente identificou aonde está a profecia. Mas por que então foi usado o nome de Raquel? O que a Raquel representa dentro desse contexto? Qual é a mensagem dentro da mensagem? O significado do nome Raquel quer dizer mulher mansa, pacífica, ou então ovelha. O que isso tem a ver dentro desse contexto? Ao meu ver, nada. Sendo assim, como é que a gente identifica a relação ou o motivo dela ser citada nesse texto? Qual é a mensagem que Deus quer nos dar através da personagem, através do nome ou através dessa pessoa, através de Raquel? Na verdade, a mensagem que Deus está nos dando é através do que ela representa. Raquel é uma das matriarcas, ela era casada com Jacó. E ela era a esposa mais amada, ela era a preferida dele. Jacó teve seu nome mudado para Israel pelo próprio Deus.
Então a Raquel está falando da mãe dos filhos de Israel. Por isso foi usado o seu nome, por isso o seu personagem foi usado aqui. Ela está representando o significado dela nesse versículo, nesse contexto, é que ela representa o choro, a dor das mães israelitas que perderam os seus filhos. Agora, o fato de meninos de 2 anos para baixo terem sido mortos te lembra mais alguma coisa? Como eu falei, é normal que uma profecia ou que fatos nas escrituras aconteçam pelo menos 2 vezes. Não aconteceu com Moisés a morte de meninos de 2 anos para baixo? Assim também como aconteceu com Jesus? O Antigo Testamento é sombra do que viria o Novo. Tudo isso está apontando para quem seria o Messias, no caso, o nosso Cristo. Dessa maneira, então, nos teus sonhos, é isso que você precisa fazer. Você precisa contextualizar aquilo que Deus está te mostrando com a sua vida e tentar montar esse quebra-cabeça com os significados dos nomes, dos lugares e aquilo que eles representam para você. São coisas que só você vai poder responder. Como aqui a gente está usando o nascimento de Jesus e é sobre isso que nós estamos falando, e estamos chegando à época de Natal, como palhinha eu vou te mostrar nas escrituras quando foi que Jesus nasceu. Isso vai estar lá em Lucas 2:8, mas eu quero ler para você do 2 ao 8 só para contextualizar aquilo que estava acontecendo. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Esse versículo 8 é que está nos contando quando foi que Jesus nasceu. Mas para isso é preciso entender não apenas as escrituras, mas também o contexto judaico, a história, a cultura, como é que eles viviam. O texto aqui está nos dizendo que à noite os pastores estavam no campo junto com o seu rebanho. E então a gente já sabe que eram pastores de ovelhas. O que acontece? Qual era a circunstância que fazia com que os pastores estivessem no campo? Era que nesse momento as ovelhas elas estavam dando cria. E se você conhece a história, entende como é que funciona o ciclo das ovelhas? As ovelhas se reproduzem uma vez ao ano e elas têm filhos, elas dão cria uma vez por ano. E essa época que eles dão cria é exatamente essa época que Lucas 2:8 está citando. Por essa razão, porque as ovelhas estavam para dar cria, é que elas estavam à noite no campo e os pastores estavam junto com elas. Porque era da cultura do lugar que elas dessem à luz e isso poderia acontecer a qualquer momento. Então, como o clima era um clima mais ameno, porque isso acontecia e acontece até hoje só na primavera, é na primavera que as ovelhas dão à luz, que as ovelhas dão as suas crias. Então, por isso, os pastores estavam no campo, junto com as suas ovelhas, para cuidar delas. Não apenas de predadores, mas caso houvesse alguma complicação, eles podiam assessorá-las, podiam cuidar delas. Sendo assim, o texto está nos contando que no nascimento de Jesus, aconteceu na mesma época em que os pastores estavam no pasto com o seu rebanho, à noite. Isso só acontecia em uma época, que era a época de cria das ovelhas. E as ovelhas só dão cria na primavera. Isso é algo comum até hoje no mundo inteiro. É na primavera que as ovelhas dão cria. E a primavera começa final de março, começo de abril. Isso no Oriente Médio. Então, essa foi a época que Jesus nasceu. O que isso te lembra? A primavera? A Páscoa. Jesus nasceu na mesma época da Páscoa. Ou seja, o nascimento de Jesus foi entre final de março e começo de abril. Eu tenho para mim que Jesus deve ter nascido na mesma data da Páscoa. Mas isso é só uma suposição minha, tá? Mais uma coisa que eu quero destacar aqui dentro desse contexto do nascimento de Jesus, está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. O que eu quero destacar aqui é que esse texto está falando que a gente deve lembrar, que a gente deve celebrar e destacar a morte do Senhor, e não o seu nascimento. Ou seja, Jesus não nasceu em dezembro, mas o importante é que nós tenhamos Jesus na nossa vida em todo momento. E que a gente pegue as escrituras para aplicar essas verdades, esses princípios aos nossos sonhos. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?